Pessoal, bom dia. Eu estou cumprindo a promessa que eu fiz lá de postar um vídeo sobre guerra eletrônica, né? Que é a minha área de gosto, de ação, de trabalho. E essa história com a guerra eletrônica é uma história antiga. Eu, quando era cadete ainda, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? E eu comecei a perceber, desde aquela época final dos anos 80, que o avião somente ele não seria capaz de fazer todas as missões, porque ele estava inserido num ambiente de radares, cada vez com maior capacidade de detecção do avião, etc. Armamentos inteligentes, quer sejam eles guiados por infravermelho, quer sejam eles guiados por radar, e a necessidade também do avião de se proteger desses radares e de ter uma capacidade de lidar com o ambiente eletromagnético que o rodeia. Eu fazia uma coleção da editora Abril, que era Guias de Armas de Guerra, e um desses livrinhos que eu tenho até hoje é o livro sobre guerra eletrônica. Só que naquela época a guerra eletrônica estava muito incipiente na Força Aérea ainda, estava começando e eu já tinha uma certa vontade de fazer o curso de engenharia no ITA já. Aí eu me formei, fui para Natal, de Natal eu fui para São Pedro da Aldeia, São Pedro da Aldeia eu fui para São Paulo. Fiquei lá em São Paulo 4 anos. E nesse período de São Paulo, principalmente, eu comecei a perceber que alguns colegas estavam indo fazer cursos de guerra eletrônica fora do país. Então, era uma demonstração de que a Força Aérea estava começando a se importar com essa área. E, finalmente, em 95, eu fiz, então, o vestibular do ITA. Então, o principal motivo pelo qual eu vim para o ITA foi guerra eletrônica. E eu posso dizer para vocês que valeu a pena, porque exatamente foi o que eu trabalhei. Hoje nós temos no ITA um curso de especialização em guerra eletrônica. Alguns oficiais fazem mestrado e doutorado na área, com algumas aplicações específicas. Nós temos alguns esquadrões da Força Aérea que já tem uma boa capacidade de operação na área, tanto na área de aviação de patrulha, como na área de caça. Então, hoje a Força Aérea entende a importância da guerra eletrônica. Bom, o que é a guerra eletrônica? A guerra eletrônica, a definição clássica dela, pelo menos no seio da Força Aérea, é a seguinte: guerra eletrônica é a arte, ou melhor, guerra eletrônica é a ciência e a arte de dominar o uso do espectro eletromagnético para o uso amigo e negar esse mesmo espectro eletromagnético para o uso do inimigo. Porque ciência, acho que é clássico de entender por que é ciência, né? Mas por que arte? É porque as soluções de guerra eletrônica, elas são tão engenhosas, tão criativas, tão inovadoras, que por muitas vezes elas beiram a arte. Exatamente porque uma das características da guerra eletrônica, pelo fato de ser uma atividade militar, ela tem que contar com o princípio da surpresa, seja ela uma surpresa tática, que é uma surpresa na maneira de utilizar uma determinada tecnologia, estratégia, etc., ou uma surpresa técnica, ou seja, algo inovador, algo que seja novo e que vá demorar para o inimigo ele criar uma contramedida àquilo que você acabou de criar. Isso te dá uma vantagem muito grande no combate. Muito bem. Espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é exatamente todas as faixas de frequência que nós temos para ondas eletromagnéticas. Isso vai até aproximadamente 500 MHz
para uso em comunicações. E de 500 MHz para cima, nós temos a parte de radares, com as mais diferentes aplicações e bandas de aplicação. Radares que podem ser radares de detecção, de vigilância. Eu sei que o alvo está ali, mas eu não tenho tanta precisão. Um radar de detecção, um radar diretor de tiro. Esse radar ele vai conseguir determinar com elevada precisão onde está o alvo. Radares embarcados em armamentos, como mísseis, que vai fazer a navegação autônoma sozinho até o alvo. Depois disso, nós temos, lá para frente, o infravermelho, que tem também as suas aplicações, designação de alvo, etc. A faixa de laser. E é basicamente isso, né? Basicamente isso. Então, o uso desse espectro eletromagnético, quer seja para comunicações ou para aplicações que não sejam de comunicações, é vital na guerra. Porque a troca segura de informações ela é fundamental na coordenação das ações. Então, se você tem condição de bloquear essa comunicação ou deixar ela acontecer, mas saber o que se trata, e aí vem toda uma parte de detecção do sinal, processamento, extração da informação, quebra de criptografia, porque ninguém hoje usa mais comunicação aberta, mesmo que seja codificada. E ao mesmo tempo, não deixar que o seu inimigo faça isso. Então é uma coisa muito interessante. Então, basicamente a guerra eletrônica se divide em 3 áreas. A primeira área seria a área de medidas de apoio à guerra eletrônica. Basicamente, são receptores. Os receptores, eles são receptores que servem, por exemplo, que foi a área do meu trabalho de graduação. São receptores de alerta radar, os Radar Warning Receivers. O receptor de alerta radar, hoje, ele tem uma função fundamental. Por quê? Porque, eu não vou demonstrar aqui, mas se eu for calcular a potência que chega num avião emitida por um determinado radar, levando em conta os ganhos das antenas transmissora e receptora, essa potência decai com o quadrado da distância. Se eu for calcular a potência que chega no radar, essa potência ela chega com o inverso da 4ª potência da distância. Então, o que acontece? O avião tem uma vantagem em termos de distância, no qual ele consegue detectar o radar, mas ele não é detectado pelo radar. E nessa hora, então, entra o receptor, para dizer, olha, você tem um radar, esse radar está operando em tal frequência, de acordo com a frequência a gente consegue determinar mais ou menos qual a aplicação, ele tem essas determinadas características. E aí eu consigo, a partir de uma biblioteca que eu tenho dentro da aeronave, dizer que tal radar é um radar de vigilância, um radar de diretor de tiro, um radar de detecção, eu tenho condição de tomar uma decisão. Então, existe um sistema de apoio à decisão do piloto dentro da aeronave embarcado, baseado exatamente nessa biblioteca de missão. E essa biblioteca de missão ela é levantada em tempo de paz. Então, em tempo de paz, você vai coletando dados, coletando informações sobre radares, esses sistemas, e esse sistema fica lá. Na hora que o radar, o seu receptor, consegue classificar esse radar, vai aparecer na tela do piloto um plot dizendo qual é a posição do radar, qual é a distância que ele está. Lógico que tem os seus devidos erros aí. E o piloto, então, vai poder tomar decisões. Então, a brincadeira fica interessante quando hoje nós temos radares que são chamados radares LPI, que é radar de Low Probability of Intercept. Esses radares, eles mudam a forma de onda, em vez de usar uma forma de onda senoidal, usam uma forma de onda qualquer, e essa mudança na forma de onda, ela causa um espalhamento em frequência da energia irradiada pelo radar.
Então, o receptor lá do piloto, que ele tem na entrada dele um filtro que vai limitar o quanto de energia entra numa determinada frequência, ele não vai conseguir ter energia suficiente para poder sensibilizar, ou seja, o radar vai estar iluminando o avião sem que o avião saiba. E aí vai vir um míssil, não sabe-se de onde, vai bater essa aeronave, né? Então, os nossos receptores, e é por isso que eu falo que costumo dizer que guerra eletrônica é uma briga de gato e rato, porque a gente inventa um bom receptor, cria um bom receptor, o indivíduo vai, cria um novo radar, e esse receptor aqui tem que ser modificado para fazer frente a esse novo radar, que por sua vez vai fazer uma nova modificação, e essas modificações são sempre sigilosas, e isso causa em toda a equipe de guerra eletrônica uma preocupação constante com a atualização. Então é uma área que não pode ficar parada, ela tem que se modernizar. E mais, além disso, há necessidade de doutrina, de modificação de doutrina de operação. O que é doutrina de operação? É como eu vou usar o meu sistema. Porque se eu usar o meu sistema de maneira errada, posso tomar decisões erradas. Então não é somente a parte científica e tecnológica, mas é a parte do treinamento dos pilotos na doutrina de utilização. E às vezes a própria doutrina de utilização se torna uma surpresa técnica, uma surpresa tática que vai mudar o curso das ações. Uma aplicação importante, por exemplo, de guerra eletrônica foram os radares. Foram os radares utilizados na Segunda Guerra Mundial, em que os ingleses começaram a detectar os ataques da aviação inglesa. Antes, os radares naquela época não eram como os de hoje, os operadores tinham que ser muito bons. E aí depois o alemão começou a utilizar um sistema onde ele traçava uma rota para o ataque, e se o piloto estivesse em cima da rota, ele ouvia um ponto e um traço. Se ele estivesse muito à esquerda da rota, ele ouvia só pontos. Se ele estivesse muito à direita, somente traços. Muito bem, o que o inglês fez? O inglês começou a injetar pontos e traços em locais aleatórios, e esse sistema não mais foi utilizado. O sistema inglês, o sistema alemão era chamado de Headache pelos ingleses, e esse sistema inglês que eles usaram para poder sobrepujar esse sistema de navegação era o Aspirin. Quando os ingleses foram fazer um ataque a Berlim, eles despejaram toneladas de partículas metálicas, que hoje a gente chama de chaff, para poder criar um bloqueio nos radares alemães. E aí a gente vem para a segunda área da guerra eletrônica, que são as medidas de ataque eletrônico. As medidas de ataque eletrônico são todas as medidas que são tomadas para efetivamente evitar, bloquear, interceptar, iludir o inimigo em seus sistemas de guerra eletrônica, seus sistemas de detecção, principalmente radares e sistemas de guiagem de armamento. Esses sistemas, eles são basicamente interferidores. Então eu venho e causo uma interferência no radar do inimigo. Essa interferência ela pode ser uma interferência de largo espectro de frequência. Nesse caso eu vou precisar de muita potência, e nesse caso o inimigo vai saber que eu estou fazendo isso. Ou ele pode ser uma medida de despistamento. Existem diversas técnicas que são utilizadas para despistar o radar inimigo, e essas medidas são capazes de gerar no radar do inimigo um plot do avião, numa posição que ele não está. Só que a história ela fica interessante porque quem está fazendo o despistamento não tem certeza se aquele despistamento está sendo efetivo ou não para o uso do inimigo, para
poder iludir o inimigo. Então você vai estar fazendo, tem que fazer direitinho e acreditar que aquilo realmente está fazendo efeito, porque pode ser um avião que está fazendo um despistamento para poder fazer uma entrada de caça, para poder iludir o radar. Tem vários tipos de aplicação para isso. Outras medidas de ataque eletrônico são os mísseis anti-radiação. Um exemplo é o míssil Shrike americano, que você dispara o míssil e se o indivíduo tiver com o radar ligado, se o inimigo tiver com o radar ligado, o míssil navega até o sítio radar e destrói. Isso faz com que o inimigo mude a doutrina dele de operação no radar, ou seja, eu não posso ficar com o meu radar ligado o tempo todo, porque senão eu vou tomar um míssil. E quando ele desliga o radar, ele diminui a capacidade dele de detecção, e diminuindo a capacidade dele de detecção, o risco dele aumenta. Então, hoje existem medidas de fazer antenas que mudam, não que mudam de posição, mas antenas que estão em posições diferentes. Eu tive a oportunidade de visitar um sistema russo em 2014, onde eles têm uma bateria de tiro, uma peça de tiro, tem 4 caminhões, e os 4 caminhões individualmente são capazes de fazer o direcionamento do míssil. Então, se uma bateria, um caminhão dispara 4 mísseis, e é sabido que existe uma possibilidade de um míssil de radiação, eu posso passar o controle desses mísseis para um outro caminhão e fazer isso automaticamente para evitar o abate ou a destruição da peça de artilharia. Então, nós temos aí as medidas de proteção de ataque eletrônico, que são as medidas que fazem com que eu efetivamente... Uma outra interessante seriam as bombas, que a gente chama de High Pulse Microwave. Elas são pulsos eletromagnéticos de curtíssimo tempo, ou seja, spread spectrum, ou seja, espectro espalhado, e de altíssima potência, capazes de queimar sistemas receptores, sistemas de computação, etc. Ou seja, você faz uma destruição não física, mas na parte eletrônica do indivíduo todo, e essa também hoje é considerada uma medida de ataque eletrônico. E, finalmente, a gente tem as medidas de proteção eletrônica, que são todos os algoritmos, sistemas, métodos que são utilizados para evitar que o inimigo utilize as suas medidas de ataque eletrônico. Então, exemplo, se eu consigo, através de uma técnica no meu receptor, por exemplo, a mudança da modulação, espalhar o espectro, lançar um pulso, eu lanço esse pulso, eu armazeno esse pulso, o avião não vai conseguir lá na frente receber, porque a largura de banda dele de entrada não é suficiente, e eu começo, a partir do momento que eu lancei, fazer a correlação entre o sinal que está voltando e o sinal que foi enviado. Quando essa correlação for máxima, eu sei que aquele é o pulso que eu mandei, e aí eu faço o sistema radar normal, eu pego o tempo que demorou para ir e voltar, divido por 2, multiplico pela velocidade da luz, eu sei qual é a distância que o alvo está. Então, essas 3 áreas, medidas de apoio à guerra eletrônica, medidas de ataque eletrônico e medidas de proteção eletrônica, formam então as 3 áreas da guerra eletrônica. É uma área extremamente interessante porque eu consegui juntar a minha formação militar com a minha formação de engenharia e fazer algo que fosse útil para a Força Aérea, porque hoje não há como combater sem saber o que está acontecendo no ambiente eletromagnético de forma total. O avião mais potente do mundo, sem uma eletrônica embarcada capaz de fazer frente às ameaças, é certeza da derrota. Não tem como sobreviver, mesmo diante de um avião aerodinamicamente, desempenho aerodinâmico inferior. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Houve uma interrupção aqui enquanto eu estava falando, mas não pega nada não. Grande abraço a todos, até a próxima.